Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nós vemos aqui que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos entender que somos pecadores, entender que precisamos do perdão de Deus e entender que outra pessoa não é mais pecador do que nós, nem humilhar ninguém por achar que ela é mais pecador do que nós. Então, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus nos exalta dando a sua graça, o seu favor, a sua alegria, o seu perdão. Aqui ele diz: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então tenhamos muito cuidado com o que nós dizemos de nós mesmos, porque muitas vezes não enxergamos aquilo de errado que fazemos e enxergamos tudo de errado que o próximo faz. Tenhamos misericórdia também de quem está pecando, de quem está errando, sabendo que ele precisa se arrepender do perdão de Deus. E que nós, muitas vezes, precisamos do perdão de Deus, quando estamos, muitas vezes, muito cegos, adentrados no pecado. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo o amor de Jesus Cristo, muitas vezes caímos em pecado e precisamos do levantar de Deus, quando nós nos humilhamos e dizemos: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Agradecemos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nos ajuda sempre a orar. Nos ajuda sempre a perseverar em oração. Porque a Tua palavra diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nos ajuda a sempre ter fé, confiar em Ti, ó Pai, a demonstrar a nossa fé, através da nossa perseverança na oração, das nossas atitudes, da nossa misericórdia para com o próximo. Compreender que o nosso maior tesouro é a vida eterna, é o perdão dos pecados, é a comunhão com os irmãos, é a Tua palavra, é a oração, é o viver para Ti. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina a orar, nos ensina a nós nos humilharmos na Tua presença, reconhecendo quem nós somos, dependendo totalmente da Tua graça, do Teu perdão.
Agradecemos pelo teu Santo Espírito que habita em nós e que convence a todos do pecado, da justiça e do juízo. E pela tua palavra maravilhosa, que nos alerta a não nos exaltarmos a nós mesmos, mas sim a nos humilharmos na tua presença e ajudarmos e termos misericórdia para com quem está pecando. Em nome de Jesus que nós te oramos, muito agradecidos. Amém.